Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Daniel, um prazer conhecer vocês. Sejam bem-vindos à Casa da Lu. Hoje eu vim apresentar para vocês os dois panelões 32 e 28 da Cava. Bom pessoal, nesse vídeo, primeiramente eu gostaria de convidar vocês para ficarem até o final do vídeo, pois no final do vídeo eu vou mostrar 3 pontos positivos e negativos de cada um dos panelões. E durante o vídeo eu vou ir mostrando para vocês com mais calma cada especificação, o público que ela atinge e mostrar se talvez qual dos dois panelões eles servem mais para cada público. Será que vale mais a pena comprar o 32 ou o 28? Fica até o final do vídeo que tu vai descobrir. Bom pessoal, eu vou ir montando aqui com mais calma, mostrando para vocês que é muito simples na verdade a montagem dessas duas panelas. Inclusive aqui. Bom, no geral é só tu pegar, dentro vem mais embaladinha, né? Essa aqui ela já estava com nós há um tempo, então a gente decidiu usar ela para fazer propaganda. Mas é só pegar o parafusinho, botar no buraquinho que tem aqui. Opa, botei até ao contrário, perdão pessoal. Botar no parafusinho, no buraquinho e botar o puxador. Girou o puxador, deu, ficou bem presinho, só puxar, aqui ó, bem preso. Então fica até o final, pessoal, para vocês conhecerem melhor sobre essas duas belas panelas que a gente tem aqui. Bom, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre as especificações técnicas de cada uma dessas panelas. A panela 32, ela tem 32 centímetros de diâmetro. Já a 28, ela tem 28 centímetros de diâmetro. Por mais que seja apenas 4 centímetros, é uma boa diferença, como vocês podem ver. Falando um pouco sobre o recipiente de dentro, o panelão 32, ele cabe aproximadamente 10,6 litros. Já o 28, ele cabe aproximadamente 6,8 litros. Falando um pouco sobre a espessura de cada uma das panelas. A espessura das laterais é a mesma para as duas. Ela tem 2,3 milímetros de espessura nas laterais. Já falando mais do fundo, a 28 ela tem 4 milímetros de espessura, já a 32 tem 4,5 milímetros de espessura. Mais pra frente a gente vai ver um pouco mais com calma, mas no geral a 32 ela acaba mantendo um pouco mais de calor ao longo do tempo. Bom pessoal, em questão de peso e versatilidade de ambas as duas, eu poderia dizer que com certeza em questão de versatilidade a 28 atenderia mais às suas necessidades. Por quê? A 28 ela acaba sendo um pouco menor e ela acaba sendo menos pesada. Eu trouxe aqui uma balança para poder mostrar para vocês que daí vocês não vão conseguir ver. Porém, a 32 com a tampa vai ter aproximadamente 2,5 kg. Já a 28 com a tampa vai ter aproximadamente 1,9 kg por aí. Eu vou fazer uma experiência agora colocando água até o topo do panelão 32 para ver se as donas de casa mais idosas, por exemplo, a minha avó, eu imagino que não ia conseguir levantar isso daqui, pois até eu tenho certa dificuldade. Mas já volto com vocês para dar uma testada melhor nisso. Bom pessoal, eu já enchi nossa panela aqui. Eu imagino que, pelo peso, seria algo mais difícil de conseguir lidar. Então, entra naquela parte da versatilidade. Olhando aqui na nossa balança, ela está dando aproximadamente 7,5 kg. Porém, ela não está totalmente cheia. Eu imagino que totalmente cheia, ela deve ter uns 10 quilos e pouco. A minha avó não conseguiria levantar com facilidade, então eu imagino que para o pessoal que tem mais idade deve ser mais difícil. Por isso que eu digo que, em questão de versatilidade, com certeza essa daqui seria melhor no dia a dia e tudo mais, até por conta do tamanho. Falando um pouco sobre os locais que ela pode ser utilizada, ela pode ser posta no fogo do fogão a gás normal, em cooktops, em fornos a lenha, em fogões a lenha, em fornos normais, ela não tem problema nenhum. Pelo menos não achei nenhuma especificação no site do fabricante falando que isso seria um problema, principalmente por conta das alças de madeira, mas eu já fiz em casa e não deu nenhum problema. Eu apenas recomendo que não seja colocado a tampa em cima dela, porque pode acontecer raramente de dar um choque térmico na tampa por ser de vidro, por mais que a tampa seja de vidro temperado, pode acontecer. Então é melhor evitar, né, pessoal?
Mas em casa já usei sim em forno e coube certinho, sem problema algum. Não deu nenhum defeito na panela, a tinta não descascou, nenhum problema. Voltando àquela questão da versatilidade, eu poderia citar a 32 como um uso mais moderado. Depende muito do uso da pessoa. Depende muito também da fome do pessoal que tu vai fazer a comida. Lá em casa, eu usei geralmente para umas 7 pessoas. Eu tenho ambas as duas em casa, ótimas. Duram por muito tempo. Não duraram, ainda continuam durando. Mas duram por muito tempo. Aqui, geralmente eu faço para umas 7 pessoas e aqui eu faria para umas 5 pessoas, mais ou menos. Mas em questão de versatilidade, eu usaria essa daqui, com certeza. Ela é mais versátil para um número menor de pessoas. Em casa, lá mora apenas eu e minha mãe, então geralmente eu uso quando vêm meus irmãos e tudo mais. Entrando nessa mesma questão, eu posso citar o custo-benefício. Bom, depende muito, como eu disse, do uso da pessoa. Se a pessoa vai fazer para um restaurante, para um número maior de pessoas todos os dias, ou pelo menos algumas vezes na semana, seria melhor a 32. Eu tenho um exemplar aqui que a gente já tem há 5 anos que eu me lembro. Ela não é da alça de madeira, é um outro modelo da Cava, mais antiguinho e tudo mais. Mas como vocês podem ver, é a mesma tintura e nenhuma da tintura descascou. Bom, a grande diferença, pelo menos que eu vejo, é a alça de madeira. O que a alça de madeira ela traz de benefício? A alça de madeira, além de ser ergonômica, ela encaixa melhor na mão. Enquanto tu estiver fazendo a tua comidinha, ela não vai esquentar. Ou seja, aqui, enquanto tu estiver fazendo comida, ela vai começar a esquentar a panela inteira, que ela demora um pouquinho mais, mas ela mantém por muito tempo quente. Então, quando esquentar a panela inteira, ela vai acabar esquentando muito o cabo. Quando esquentar o cabo, vai ficar ruim de pegar. Ou seja, tu vai ter que pegar um pano, vai ter que pegar algum outro material para segurar aqui e não queimar as mãos. Aqui já é diferente o caso. Ela vai continuar exercendo a mesma função que essa daqui. Ela tem a mesma tintura, ela não descascou em nenhum momento nesses 5 anos que a gente tem ela. Apenas por dentro tem algumas marcas, mas varia muito do uso da pessoa e do cuidado também. Aqui a gente não teve muito cuidado. Depois eu vou dar algumas dicas de cuidados que tu pode ter com a tua cava. Nesse caso aqui, o de madeira, quando esquentar por inteiro a sua cava, ela vai acabar não esquentando essa região de madeira. Até pode esquentar dependendo do uso, se tu botar no forno ou algo assim. Mas quando tu for tirar, ela já vai estar esfriado, ela só vai ter esquentado um pouquinho. A madeira não é um bom condutor de calor. Da mesma forma, a 28 que também tem um cabo de madeira. Ou seja, essas são as vantagens do cabo de madeira. Estrela da noite hoje é a cava. Não. Volta. Bom, deixando essa aqui de lado agora, vamos voltar para nossas estrelas da noite. Como eu tinha citado antes, existem alguns cuidados que a gente pode ter com a nossa cava. Que seriam eles? O principal deles que eu posso citar é a coragem da panela. O que seria a coragem? Eu vou fazer um vídeo explicativo daqui a uns dias que vai passar melhor por esse processo. Mas, no geral, seria untar a panela, como as donas de casa dizem, da mesma forma que a gente unta uma forma, a gente pode untar a panela, a gente vai pegar um papel toalha, vai botar azeite, vai untar ela, vai esquentar em fogo baixo de 1 a 2 minutos, depois a gente vai deixar ela esfriar e depois vamos limpar com mais calma. Mas daí eu passo com mais cuidado no próximo vídeo que eu vou fazer sobre isso. Depois que a gente curou a panela, existem algumas formas que a gente pode limpar ela sem danificar a parte da tintura. Por dentro, a gente pode limpar da forma que a gente quiser, mas a melhor forma seria deixar de molho, se tiver alguma comida grudada, que é muito difícil, porque essa panela não gruda, mas se caso deixou queimar ali alguma comida, deixou passar por muito tempo, a gente deixa de molho por um tempo e depois a gente só limpa com esfregão de aço, como qualquer outra panela, e como as donas de casa amam, a gente dá uma areada na panela para ficar bem brilhosa, da mesma forma que ela veio. Da mesma forma a gente pode fazer embaixo, apenas dos lados, que a gente não recomenda a limpeza da panela, nem com aquela parte verde da esponja. É muito difícil que essa tinta ela acabe descascando. Da mesma forma que aquela outra panela de 5 anos não descascou. Mas não é recomendado até para cuidar melhor dessa panela, para que ela dure vários e vários anos da mesma forma que aquela ali está durando. Como eu disse no início do vídeo, no final do vídeo eu faria 3 pontos positivos e 3 pontos negativos da cava. O que acontece? 2 pontos desses que são negativos e positivos, eles fazem parte dos dois mesmos itens que estão na panela. O que acontece? O principal ponto negativo e positivo dela é o tamanho. Por quê? A cava, essas duas aqui, a 28 e a 32, existem outros itens que a gente também vende. O kit cava, como a gente já fez vídeo aqui no canal. Mas
Essas duas, a 32 e a 28, elas são para porções maiores de comida. Ou seja, em comparações com outras panelas comuns, entre aspas, essa aqui é a elite da panela, mas em comparação com outras panelas comuns, elas seriam para porções maiores de comida. Ou seja, a 28 ainda acaba se escapando um pouco disso. Por quê? Ela ainda supre as necessidades do dia a dia. Se tu quiser lá no início da semana, na segunda-feira ali, não quer passar a semana inteira fazendo comida, quer deixar separado, fazer porções para deixar congelado, fazer a vianda do seu marido, a sua vianda, ela serve tranquilamente. Tu vai fazer uma porção grande ali de arroz, vai deixar um feijão ali fazendo por bastante tempo para durar a semana toda. Porém, a 32 ela já não se escapa tanto dessa situação. Por quê? Ela serve mais para eventos familiares e tudo mais. O pessoal que foi na tua casa, tu quer fazer aquele churrascão, fazer uma grande quantidade de arroz, uma grande quantidade de massa para o pessoal que estiver na tua casa, aquele entrevero campeiro para o pessoal, ela já vai suprir melhor essa necessidade. Porém, como eu disse, ela pode fazer parte tanto de um ponto negativo como um ponto positivo, porque querendo ou não, um dia tu vai precisar dela para fazer uma quantidade maior de comida. O segundo ponto negativo e positivo, eu posso citar o cabo de madeira. Por quê? Ele é um ponto negativo caso tu não tenha tanto cuidado com a tua cava. O que acontece? Se tu deixar com o tempo, não cuidar da tua cava, ele pode acabar se desgastando e tudo mais. E se tu deixar ele cair, ele pode acabar quebrando. Ele é muito resistente. Olha aqui. Porém, se tu deixar cair de uma grande altura e tudo mais, ele pode acabar quebrando e a tua cava vai ficar sem nenhum pegador. Por quê? Aqui dentro desse pegador, ele tem uma hastezinha e ele vai quebrar junto com a haste, ele vai ficar só essas duas partezinhas aqui. Só que isso só se tu não tiver cuidado com a tua cava. Ele vai ser um ponto negativo e um positivo. Certo. Agora vocês me perguntam, tá, mas qual é o terceiro? O terceiro ponto negativo dessa cava, qual seria? Com o tempo, como essa daqui, ela vai acabar, se tu não tiver cuidado, claro, vai acabar tendo marcas por dentro, mas só por dentro. Como tu pode evitar isso? Areando tudo mais, embaixo também tem algumas certas marcas, mas no geral tu só vai precisar cuidar da tua cava. Se tu cuidar bem dela, ela não vai ter nenhuma marca. Então esse ponto negativo ele pode ser contornado facilmente. Eu acabei não citando o ponto positivo da alça de madeira, que seria o ponto positivo, como eu tinha citado antes, ele não vai esquentar tanto e em certas ocasiões, como quando tu for mexer, a tua comida tá aqui, ó, mexendo a tua comida, tu vai poder pegar nele tranquilamente, tu vai ter uma maior estabilidade e ele não vai escorregar da tua mão e não vai queimar a tua mão. Ou no forno, quando tu for pegar, tu vai pegar tranquilamente por aqui e não vai esquentar a tua mão de jeito nenhum. Como o último ponto positivo, eu posso citar a durabilidade, porque, como eu tinha mostrado antes, a nossa cava ali ainda está com nós por 5 anos e está ali inteirona. Ela serve normalmente, hoje em dia a gente faz, ontem mesmo a gente fez comida, que eu me lembro com ela, e ela dura até hoje tranquilamente. Mas enfim, a durabilidade dela é algo surreal, de verdade. Se tu for ver, tem muitos detalhes e tudo mais. E até hoje persistem. Eu não tô com a tampa dela aqui, mas ela tá lá. A durabilidade do vidro dela, esse vidro aqui é temperado, ele não vai quebrar de forma fácil nenhuma. Apenas ter um cuidado certo com a tua cava e ele vai ficar por muito tempo por aqui. Bom, pessoal, a maior diferenciação entre elas pode ser a versatilidade, como eu tinha citado por muitos momentos durante o vídeo. Por quê? Como eu disse, a 32 vai ser para quantidades bem maiores de comida. Então, um evento na tua casa, alguma coisa assim, tu vai precisar dela um dia. Então, é bom ter em casa. Até sem eventos, tu pode usar da forma que tu quiser, só que geralmente eu em casa costumo cuidar mais da questão do desperdício. Então, quando eu sei que eu não preciso de tanta quantidade de comida, eu faço na 28. A 28 é a minha favorita, como vocês conseguiram ver durante o vídeo, e com certeza seria a minha escolha para o dia de hoje. Eu posso citar a versatilidade dela, ela querendo ou não, em comparação com outras panelas, ela é uma quantidade maior de comida, porém, para mim, como eu disse no exemplo ali, eu gosto de fazer no início da semana uma quantidade maior de arroz ou algo assim, deixar na geladeira e ela fica bem preservada tranquilamente. Não tem problema botar a cava na geladeira, ela conserva tranquilamente. Mas enfim, eu gosto de fazer uma quantidade maior de arroz para durar a semana toda e poder trazer na minha vianda do trabalho. Então, eu posso dizer que a minha escolha de hoje com certeza seria a 28, pessoal. Dentre elas, a versatilidade dela é ótima. As duas têm uma durabilidade imensa.
tem detalhes que... essa panela é muito bonita, de fato. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço demais pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí embaixo se vocês já têm ela ou se vocês têm interesse em comprar a cava. Eu gostaria muito do feedback de vocês. Deixa o like e se inscreve no canal.